Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael e o desenvolvimento do Centro-Oeste ganhou grande impulso com a construção da capital nacional e sua inauguração em 1960, sendo uma das regiões de povoamento mais recentes do país. Na verdade, a ocupação teve início no século XVIII, com a mineração, e após a construção da capital, intensificou-se com as atividades agropecuárias, usando amplamente tecnologia em sua produção. A região Centro-Oeste é constituída pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e pelo Distrito Federal, onde se encontra Brasília, capital do país e sede do governo federal. Com aproximadamente 1.600.000 km² de área, o Centro-Oeste é a segunda maior região do país. Entretanto, aqui possui menor número de habitantes. E agora deixa aqui embaixo o seu like e no final do vídeo deixa o seu comentário sobre a aula. Na segunda metade do século XVI, os colonizadores já haviam alcançado áreas que correspondem ao atual estado do Mato Grosso. Mas foi apenas no final do século XVII, com as descobertas de metais preciosos pelos bandeirantes, que teve início a primeira leva de ocupação no interior do Brasil. Eram bandeirantes paulistas buscando indígenas para aprisionar que adentraram o interior e descobriram ouro nas margens do rio Cuiabá, em terras do atual estado do Mato Grosso. Mais tarde, em 1725, outro núcleo de mineração foi encontrado na porção central do atual estado de Goiás. A exemplo do que ocorrera em Minas Gerais, chegaram à região enormes contingentes de mão de obra para o garimpo de ouro. Para suprir as necessidades da população, foram desenvolvidas atividades agrícolas e pecuárias. Além disso, surgiu um intenso comércio nas vilas e cidades que se formaram. Em fins do século XVIII, com o declínio da mineração, devido principalmente ao esgotamento de jazidas, houve aumento expressivo da criação de gado bovino, favorecida pela pastagem do cerrado. Com a construção de uma linha férrea em Anápolis, proveniente de Minas Gerais, essa ferrovia impulsionou o cultivo de café, arroz, milho e cana-de-açúcar. Essas culturas, como a pecuária bovina, ofereceram o suporte econômico necessário para a criação da nova capital do estado, Goiânia. O povoamento das áreas que correspondem ao atual estado de Mato Grosso ocorreu na primeira metade do século XVIII, motivado pela descoberta de ouro e diamante por bandeirantes paulistas. Apesar de abundante, o ouro tornou-se escasso em poucas décadas. Mesmo assim, em 1748, foi criada a Capitania de Mato Grosso, também desmembrada de São Paulo. A primeira capital de Mato Grosso foi Vila Bela, da Santíssima Trindade, próxima à fronteira com a Bolívia. Devido à sua posição geográfica isolada, a capital foi transferida para Cuiabá em 1825. Tal como ocorreu em Goiás, a criação de gado bovino absorveu grande parte da mão de obra que antes se dedicava ao garimpo do ouro. A atividade pecuária se mantém até os dias atuais, como uma das principais atividades econômicas do estado, juntamente com a agricultura comercial. No final da década de 70, Mato Grosso foi desmembrada para originar outro estado na sua parte meridional, Mato Grosso do Sul. No dia 11 de outubro de 1977, as pessoas foram às ruas de Campo Grande, capital do estado recém-criado, para celebrar a divisão do território mato-grossense. 11 anos depois, em 1988, Goiás também passou por uma modificação territorial. Foi dividido na porção setentrional para formar o estado de Tocantins, que pertence à região norte. Durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, Brasília foi construída para ser a nova capital do Brasil. Um dos objetivos disso era atrair mais pessoas para a região central do país e desenvolvê-la, uma vez que a população brasileira e o desenvolvimento econômico, historicamente, concentrava-se na faixa litorânea. Inaugurada em 1960, Brasília substituiu o Rio de Janeiro como capital do Brasil. Desde a época de sua construção, tornou-se o destino de muitos nordestinos, que saíram da sua terra natal
para trabalhar nas obras da nova capital. Sulistas, atraídos pela expansão do agronegócio no Centro-Oeste, e cariocas, que exerciam funções administrativas na antiga capital federal, também se deslocaram para a região. Durante o governo de Kubitschek, que priorizou também a construção de diversas rodovias pavimentadas, ligando a capital federal a outras regiões do Brasil, o interior do país passou a ser visto como um espaço de grandes possibilidades econômicas. Algumas dessas rodovias foram projetadas na direção da região amazônica, a exemplo da Belém-Brasília, muito importante no desenvolvimento dos estados de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. Outras foram projetadas para as demais regiões do país, integrando o Centro-Oeste ao restante da nação. A partir da década de 40, intensificou-se a produção agropecuária no Centro-Oeste, visando abastecer alimentos e matérias-primas à crescente produção do Sudeste, que se concentrava nas cidades, trabalhando sobretudo no comércio, nos serviços e na indústria. Com a construção de Brasília, o aumento do número de cidades e de oportunidades de trabalho e a construção de rodovias, o governo passou então a incentivar a migração para o Centro-Oeste. Com isso, o período de 1940 a 1960 foi marcado por um grande salto econômico da região. Foram criadas agrovilas ao longo das rodovias, onde se expandiram a criação de gado bovino e atividade agrícola com destaque para a soja. Além disso, houve a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, em 1967, com o objetivo de integrar o Centro-Oeste às demais regiões do país. Entretanto, foi somente a partir da década de 1970 que o governo lançou programas para estimular o desenvolvimento da agricultura em extensas áreas de cerrado do Centro-Oeste. Foram abertas novas áreas para o cultivo e pasto para o gado, incentivando ainda mais a migração para a região, o que levou ao aumento expressivo da população. Os programas governamentais de incentivo à agropecuária, no entanto, acabaram favorecendo os grandes e médios produtores, e não os pequenos agricultores. Em razão disso, na região prosperaram sobretudo os empresários do agronegócio, que passaram a empregar modernas técnicas nas atividades agropecuárias, obtendo grande produtividade. A abundante produção da região tem como um dos principais destinos os centros urbanos do Sul e do Sudeste. Dessa forma, o Centro-Oeste tornou-se o grande abastecedor de alimentos e matérias-primas de metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. Posteriormente, a região Centro-Oeste passou também a exportar seus produtos para fora do país, principalmente para a Ásia. A moderna produção agropecuária, somada à localização geográfica do Centro-Oeste, confere àquela região alto potencial para o desenvolvimento nacional. Além disso, ela conta com importantes cidades como Brasília, Goiânia, Cuiabá e Campo Grande, centros comerciais de destaque da produção rural. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, na safra de 2014-2015, 42% da produção brasileira de grãos ocorreu no Centro-Oeste, com destaque para o Mato Grosso. Entre os produtos mais cultivados na região está sobretudo a soja, além do milho e do algodão, importantes itens na pauta de exportação do Brasil. A região Centro-Oeste é a maior produtora nacional de grãos e também a que tem maior participação na exportação de soja nacional. Outro produto de destaque da região é a carne bovina, um importante item de exportação brasileira. Os estados de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul respondem por importante parcela de toda a carne bovina exportada pelo Brasil, sendo superados em quantidade apenas pelo estado de São Paulo. Rússia, China e Egito, Venezuela e Irã são os 5 principais países de destino da carne bovina brasileira. Esses produtos foram indispensáveis para o surgimento e a propagação de frigoríficos, indústrias de laticínios, fábricas de beneficiamento de arroz, de soja e de algodão, entre outros. Assim, o volume de recursos destinados à aquisição de máquinas, de defensivos agrícolas,
aumentou, como também a quantidade de investimentos em infraestrutura. Inúmeros estabelecimentos comerciais foram organizados para vender produtos para o campo ou intermediar os produtos da agropecuária para os centros urbanos situados em outras regiões do país e no exterior. Todos esses fatores ocasionaram o surgimento de cidades e aceleraram o crescimento de centros urbanos que já existiam na região. Foi o que ocorreu, por exemplo, em Goiânia, Cuiabá e Campo Grande, Sorriso, Rio Verde e Dourados, cidades que têm obtido êxito em negócios relacionados à produção agropecuária. Toda essa modernização agrícola e crescimento econômico trouxeram, no entanto, graves consequências sociais e ambientais. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos o processo de ocupação da região centro-oeste do Brasil, a criação da nova capital nacional, Brasília, e como o agronegócio contribuiu para o desenvolvimento e a urbanização da região centro-oeste. Por hoje é isso, fique com Deus, um forte abraço e não se esqueça, não cole do colega, mas cole no careca. Até mais!